Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Terra, criador da Advocacia Simples, e vim trazer mais uma dica de direito para vocês. Hoje eu vou abordar rapidamente o tema cobrança de honorários. Como a gente cobra honorários, o que a gente tem que pensar para cobrar honorários, quais são os pontos mais importantes pelo menos, porque o objetivo desse canal são dicas rápidas, dicas simples, que você possa seguir rapidamente e alterar sua advocacia. Então eu não consigo me aprofundar num tema que levaria pelo menos 5, 6 aulas, para colocar aqui resumido em 5, 6 minutos, tá? Rapidamente aqui. Primeiro, você tem que pensar em primeiro lugar, quais são os custos fixos do seu escritório e os custos variáveis também. Quanto você gasta por mês, quanto você tem que ter disponível por mês. Isso é a base da sua arrecadação. Depois você tem que pensar quanto você quer ter de salário por mês. Você vai somar isso aos seus custos fixos. Com isso você vai saber o valor da sua hora. Vamos considerar que você trabalhe 40 horas por semana. Nem todas as 40 horas são cobráveis. Você também tem que ter isso em mente. Vamos dizer que talvez de 40 horas você consiga cobrar 20 horas de um cliente. Isso você vai levar em conta ao definir o valor da sua hora. Depois que você tiver definido o valor da sua hora, você vai pensar quanto aquele serviço vai custar em horas para você. Vamos dizer que você faça um parecer que vai levar 4 horas. Parecer de 4 horas, você simplesmente vai pegar o valor da sua hora, multiplicar por 4 e apresentar ao cliente como proposta de honorários. Talvez seja interessante você considerar uma gordura aí, uma gordura de negociação. Se for o caso, eu não gosto muito de negociar honorários, mas tem pessoas que gostam de negociar, tem pessoas que discutem, enfim. Depende da sua forma de negociação, depende de como é o seu cliente. Também você tem que considerar, se for um processo judicial, quanto tempo você vai levar nesse processo por mês. Por exemplo, eu levo pelo menos de 1 a 2 horas por mês com todos os processos, novos ou antigos, com verificação, com idas ao cartório, na tentativa de apressar os processos, mandando relatórios para o cliente, me comunicando por e-mail. Tudo isso tem que ser considerado na sua cobrança, porque é um custo mensal. É um custo em horas que você vai ter que despender num processo. Tudo isso você vai ter que levar em conta. Você vai definir, então, qual é o seu custo base do escritório, qual é o valor da sua hora, imaginando quanto você gostaria de ganhar, e quanto aquela atividade, quanto aquele processo, quanto aquele parecer, quanto aquela consultoria vai custar em horas para você. Definindo isso, você vai chegar num parâmetro ideal de cobrança. Às vezes você vai cobrar um pouco mais, às vezes você vai cobrar um pouco menos, às vezes um cliente demanda mais atenção, o outro cliente demanda menos. Tudo isso você vai acabar adaptando um pouco com a experiência. Então é sempre interessante colocar um pouquinho de gordura nesse cálculo. Nunca calcule exatamente certo valor, nunca calcule o valor cravado, porque você vai ter uma negociação, você vai ter às vezes um pouco mais de trabalho, um pouco menos de trabalho. Então isso é interessante ser levado em consideração. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu estou aqui sempre com dicas para você terça e quinta. Se você gostou, comente, compartilhe, marque um amigo que esteja precisando e siga a gente em todas as redes sociais. Até a próxima!